Muito bem, então, bom dia a todos. Então, agora nós teremos a mesa de número 5. Vou fazer uma apresentação, né, dos demais componentes da mesa, aqui em cumprimento agora. O Márcio Cantarim, ele tem doutorado em Letras, Literatura e Vida Social pela Unesp de Assis, com período sanduíche na Universidade de Coimbra. Desenvolveu pesquisa pós-doutoral na Universidade de Lisboa entre 2016 e 2017. É docente permanente e atual coordenador do Programa de Mestrado em Estudos de Linguagens da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Paraná. Já há alguns anos dedica-se aos estudos feministas, pós-coloniais e ecocríticos. A professora Virgínia Camilotti é docente do Programa de Pós-Graduação em História da Unesp de Franca. A Virgínia é doutora em História pela Unicamp, autora de João do Rio, Ideias Sem Lugar, e em coedição com Cláudia Poncione, publicou Muito Dalma, Cartas de Paulo Barreto, João do Rio, a João de Barros. Dentre os artigos e capítulos de livros que publicou, destacam-se Um Nós Expandido, Portugal e Brasil, ou a Noção de Latinidade em João do Rio, e Variação Lexical e Performance Semântica de um Conceito Político, Latinidade, Ideia Latina e Romanidade. Então, a palavra pela ordem, né, da mesa, primeiramente ficará com o professor Márcio e depois com a professora Virgínia. Então, Márcio, está contigo. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, gostaria de agradecer a professora Vânia, que agora eu perdi onde está a Vânia, ali está escondendo-se do ar-condicionado. Não, ela está melhor posicionada para nos ver. Olha só. Muito bem. Agradecer a professora Vânia, que lá em 2006, quando eu estava fazendo um estágio pós-doutoral no CLEPU, me convidou para fazer parte desse projeto. Agradecer também aos organizadores, o pessoal que está trabalhando aqui na casa hoje. Cumprimento os colegas Franco e Virgínia, muito gosto de conhecê-los neste evento. Bem, o que eu vou falar hoje, né, é fruto, como a maioria dos trabalhos de vocês, de um verbete que está em preparação. E é o terceiro verbete que eu estou a fazer para o dicionário, e é um verbete que gerou alguma dificuldade, mas que também é uma felicidade, né? Nós temos 16 personagens portuguesas no romance, né? E eu não estou a ser como o Cândido, já que eu faço um paralelo com o Cândido do Voltaire, né? Tentar ver o lado bom em tudo. É difícil fazer um verbete desse livro com 16 personagens, mas também é uma felicidade, afinal de contas, todos que participam do dicionário, pelo menos é a minha sensação, eu não gosto de ler os romances da lista para descartá-los, para dizer a Vânia e a coordenação, aqui não tem personagens portugueses. Nós queremos achar as personagens para fazer o verbete, né? Então, esse é um romance onde encontrei um material bastante rico e por isso que já o devo há mais de ano. Tá bem? Mas agora, este evento foi um motivo para reler e finalizar o verbete. Bom, é uma felicidade também estar aqui em Minas Gerais, que eu não vim há mais de 10 anos, e uma coincidência feliz por falar da obra de um mineiro. Não foi intenção, porque eu estou com esse verbete há muito tempo, nem sequer sabia que esse seminário seria em Minas, né? Mas o romance sobre o qual me debruço é do Conde Afonso Celso, né? O famoso Afonso Celso, filho do Visconde de Ouro Preto, bisavô do Dinho Ouro Preto, da banda Capital Inicial, diga-se de passagem, fofoca literária, né? Essa eu não sabia. Sim, pois é. O Dinho Ouro Preto é conde, visconde de Ouro Preto, assim, por hereditariedade dos títulos, se ainda existissem no Brasil. Bom, apesar de ter dado destaque no título a esse mote de comparação entre as aventuras de Manuel João e o Cândido, do Voltaire, por questão de respeitar o tempo da apresentação, eu vou deixar um pouco de lado a comparação. Me dei conta disso ontem à noite e refiz um pouco aqui o texto, que achei que não ia dar tempo. Então, para respeitar o tempo da apresentação, vou deixar um pouco de lado a comparação efetiva com o
Cândido e deixar isso apenas subentendida. Eu proponho um exercício a vocês, tá? Que à medida que eu for discorrendo sobre os lances do enredo, que é um romance que eu acredito que ninguém conheça, a última edição já foi há 120 anos atrás, houve toda uma dificuldade de encontrá-lo, encontrei só na biblioteca da Unesp de Araraquara, né? Mas que vocês fossem tentando, à medida que eu falar do enredo, lembrar, buscar o que se lembram de quando leram o Cândido, Voltaire, talvez lá no ensino médio, no ensino, ou como se chamava na época em que Clássico. lemos ensino médio agora, nem é da minha época. Poderão fazer ilações e buscar pela memória aí as peripécias do herói ou do anti-herói da novela do Voltaire. E depois, ao final, se houver tempo, nós tornamos a isso, aos momentos das perguntas. Isso se a minha intuição de comparar essas obras tivesse sido uma decisão acertada. Bom, feita essa combinação, então, As Aventuras de Manuel João foi publicado no Rio de Janeiro, conforme consta no site da Academia Brasileira de Letras, em 1899. Eu tenho um leve palpite de que isso está errado no site da Academia, porque em 1902 vai ser publicado em folhetim, o que é uma coisa um pouco contrária à prática, né? Mas, enfim, 1899, segundo a ABL, a edição utilizada para esse trabalho terá sido alterada, se a original é mesmo de 1899, pelo que se pode supor, em face de vir datada ao final com Petrópolis, 29 de junho de 1902. O texto foi ainda publicado em formato de folhetim na Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro, entre outubro e dezembro de 1902. Então, se está correto no site da ABL, foi publicado em folhetim depois da publicação da primeira edição. Existe ainda, aparentemente, apenas mais uma edição datada de 1903, então já se vão 120 anos. Famoso, para o bem ou para o mal, pelo seu "Por que me ufano do meu país", Afonso Celso foi defensor dos ideais republicanos em sua juventude, e quando do fim do Império, ficou ao lado dos monárquicos, inclusive acompanhando seu pai, que tinha sido o último presidente do Conselho de Ministros, quando se retirou para o exílio junto da família real. Então, ele foi um republicano no Império e um monarquista na República. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras, ficando marcado no imaginário popular, antes de mais nada, pela defesa polêmica de um nacionalismo profundo que pretendia redesignar o lugar do Brasil frente às nações do mundo. O romance é narrado em terceira pessoa e transcorre em 3 espaços: uma aldeia portuguesa, de onde o protagonista emigra logo no início da narrativa, uma pequena cidade e uma fazenda em Minas Gerais, qual nós não temos o nome e muita precisão de onde se localiza, para onde viaja por curtos períodos, para onde o protagonista viaja por curtos períodos, e, fundamentalmente, a cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. Não é possível precisar a época da ação. Existe apenas a vaga referência de ser no tempo dos escravos, ao menos quando o protagonista ainda era jovem. A duração do enredo também é imprecisa. Inicia quando Manuel João deixa Portugal aos 14 anos e vai até quando se torna um velho de cabelos e barbas brancas e sofrendo de reumatismo, sem dizer que idade ele teria. O que nos pode fazer estimar a duração da ação é dentro de um lapso de 40 a 60 anos aproximadamente. O texto preza pela ênfase na ação, muita vez rocambolesca, com grande número de personagens, cheia de peripécias, dando conta, cronologicamente, dos fatos da vida de um jovem que deixou a aldeia da Torre, a 6 léguas de Braga, onde nascera, para tentar a sorte no Brasil,
incentivado em especial por um tio padre. Após 20 dias de viagem no vapor, Manuel João, esse jovem, de 14 anos, desembarcou no Rio de Janeiro. Logo na chegada, tem todos os seus pertences e economias roubados por Vargas, um outro português que ele conhecera no vapor. Então dá para vocês irem pensando em tudo que acontece com o Cândido, tudo que lhe roubam, extorquem ao longo da narrativa do Voltaire. Homem que conhecera durante a viagem, em quem ingenuamente confiara. Descobre, após alguma busca, que um amigo de juventude do tio padre, a quem vinha recomendado, havia morrido, ficando sem qualquer referência no Brasil. Aliás, a única coisa que sobra a ele é um chapéu de feltro enorme, desproporcional, que o tio padre tinha dado para ele viajar para o Novo Mundo, e que é motivo só de fazerem gozação com ele, porque é uma coisa desproporcional na cabeça do adolescente. E como o amigo a quem o tio recomendara, mandaram procurar, havia falecido, ele fica morando na rua e sem referência no Brasil. Começa a viver de pequenos biscates que mal chegam para alimentar-se. E assim vai conhecendo algumas pessoas. Um casal de fazendeiros de Minas Gerais, a quem restitui um broche que a mulher havia perdido. E um jardineiro, a quem ajuda e que acaba por lhe oferecer abrigo na casa do patrão. Ocasião em que Manuel João leva um tiro de bandidos que tentam invadir a casa. Depois de passar um tempo em Minas, convalescendo na propriedade do referido casal, que se torna amigo porque ele restituiu o broche, teve essa honestidade à la Cândido, retorna ao Rio e consegue emprego como caixeiro na loja de outro português, o Simões. Nesta altura, fazia já 2 anos que deixara a terra natal. Vive uma realidade de privações, dormindo sob o balcão da loja e saindo raríssimas vezes. Praticamente não tinha amigos, exceto Arnaldo Cisneros, guarda-livros. A maioria todas essas personagens que eu estou citando são todos portugueses. Guarda-livros na mesma firma, a quem coube apresentar Manuel João à literatura, seu único vício. Aliás, o único vício que o jovem irá nutrir pela vida afora. Aos poucos, perde contato com seus parentes e a terra natal, deixando de escrever-lhes à medida que se vê impossibilitado de corresponder às expectativas que todos haviam depositado nele, de que enriquecesse no Brasil e retornasse, ou ao menos enviasse dinheiro para ajudar a família. Dos parentes, é da irmã menor, Maricota, de quem mais sente falta. Certa noite, a loja de Simões é destruída por um incêndio, onde ele trabalhava como caixeiro. Ocasião em que Manuel João conhece Irene, a filha do patrão, a Cunegundes dele. Por quem, apaixonado, irá nutrir um amor platônico pelo resto da vida, mesmo após a morte precoce da moça. Após o incêndio, Manuel fica sem emprego e Simões sem seu ganha-pão, entregando-se ao vício de apostar na roleta. Como desejasse aproximar-se de Irene, Manuel João oferece um dinheiro que não possui ao ex-patrão, a fim de que este pagasse um tratamento de saúde à moça, que estava doente dessas coisas que as moças do século XIX ficavam doentes e morriam, Um ar que entra pela janela. Simões aproveita-se da ingenuidade e boa vontade do jovem para extorquir-lhe cada vez mais dinheiro que acaba por perder no jogo. Então, o Manuel João vai fazendo empréstimos para agradar o pai da sua pretendida e que gasta tudo e, na verdade, não gasta com a saúde da filha que virá a morrer. O herói contrai inúmeras dívidas com agiotas no afã de ajudar Irene, mas a moça vem a falecer. Com o tempo, consegue emprego como guarda-livros e, à custa de grandes sacrifícios, liquida as dívidas. Estoicamente, começa a juntar dinheiro para realizar o sonho de comprar uma pequena livraria. Assim, neste momento,
aparece no Rio de Janeiro Delfina, uma atriz e mulher pública, de nomeada, logo reconhecida por Manuel como sendo sua irmã Maricota. Então, as viravoltas e as peripécias, como acontecem com o Cândido. Aqui só não tem gente que morre e ressuscita depois, essas coisas. Ou não havia morrido, como no Voltaire. Manuel tenta aproximar-se da irmã para reatar laços de sangue e mesmo para saber notícias da família e da aldeia natal, mas a atriz o recebe com frieza e indiferença. Logo em seguida, por precisar de dinheiro, muda de atitude e recorre ao irmão, que novamente lança mão de empréstimos para ajudar a irmã a saciar seus luxos e de seus amantes. Acabam por afastar-se e Delfina retorna a Portugal. Manuel volta à sua rotina de trabalho e privações e não apenas salda as dívidas, como consegue juntar dinheiro e finalmente comprar uma pequena livraria, onde também passa a viver, dormindo embaixo do balcão, essas coisas. Certo dia, ao acaso, descobre que Delfina retornara anônima ao Brasil e vivia em um lugar pobre e insalubre. Manuel retira a irmã deste local e a leva para sua casa. O convívio entre ambos é difícil, dada a índole de Delfina, que após uma bebedeira destrói alguns livros raros, o que desencadeia a ira do irmão, que a agride fisicamente. Bom, Cândido também, né, era o melhor homem do mundo, mas matou 3 pessoas. Né? Após algum tempo, debilitada, possivelmente por varíola, Delfina morre. Manuel retoma sua vida simples e pacata. Já é um velho reumático nesta altura, com barba branca e cabelo de um branco amarelado. Tem dificuldades de cuidar sozinho do negócio, pelo que resolve contratar Castrioto, um jovem português, como caixeiro. Algum tempo depois, em função dos constantes atrasos do funcionário, despede-o. Em seguida, alguém entra na livraria, mata o protagonista e rouba suas economias. As suspeitas recaem sobre Castrioto, que é, entretanto, inocentado, dada a habilidade de seu advogado e a falta de provas. Em pouco tempo, não restaria sequer memória da vida e aventuras de Manuel João. Eu vou ler um excerto do último capítulo. Né? A narrativa, de fato, termina com a absolvição do suposto assassino, por falta de provas, tal, e pela eloquência do advogado. E daí o capítulo final é uma ponderação do narrador. O título é A Consolação Única. Com o julgamento, estabeleceu-se definitivo silêncio sobre Manuel João. Desapareceram todos os traços da sua passagem na terra. Foi como se não houvera existido. Se alguém, porventura, dele se lembrasse, seria para maldizer seu nome. E era bom, dedicado, leal, patriota, suscetível das mais nobres paixões, verdadeiro herói das circunstâncias em que se encontrou. Reiteradamente sacrificara-se pelos outros, nunca fez mal a alguém. Como não acreditar em outra vida de reparações, de justiça, de verdade? Se não houvesse outra vida, que significariam destinos como o de Manuel João, mais numerosos do que se imagina? O mundo seria então a maior das calamidades, a mais acerba das coisas iníquas, um absurdo, um mal que justificaria todos os crimes, sendo o primeiro o suicídio. Não, existe um juiz supremo, equitativo e infalível, cujos desígnios impenetráveis, forçosamente superiores, ultrapassam a nossa escassa compreensão. Valha-nos a esperança cristã,
cujas asas crescem à medida que tudo parece traí-la, esperança mais longa que o tempo e mais forte que a desgraça. O livro apresenta um total de 16 personagens portuguesas, sendo a maioria delas de fundamental importância ao desenvolvimento do enredo. Pode-se mesmo dizer que personagens de outras nacionalidades, vários brasileiros e um inglês, aparecem como meros coadjuvantes. Em meio a tal fauna, figuram personagens de índole diversa, o que poderia matizar de modo variável a visão que o narrador tem dos portugueses. No entanto, parece ser dado maior destaque às personagens possuidoras de um mau caráter, de modo que se afigura amplamente negativa a visão a respeito do homem português na obra. Isso contraria nitidamente algumas obras das outras obras sobre as quais eu tinha feito os verbetes, onde os portugueses, que era A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, e O Morto, do Coelho Neto, onde portugueses geralmente são pessoas dedicadas, trabalhadoras. Eu sei que isso não é uma constante em todos os romances do período, mas... O protagonista, Manuel João, parece ser a exceção que confirma a regra. Personagem ingênua, à la Cândido, de quem todos se aproveitam da maneira mais vil. Assim o fazem Vargas, Simões e Delfina, além de Castrioto, possivelmente o assassino do herói, ou anti-herói. Mesmo personagens menores, a respeito dos quais temos poucas informações, não são pintadas com tintas amenas. Dos pais e do tio padre, por exemplo, fica a sensação da cobiça por mandarem um filho tão jovem a uma empreitada daquelas. De outras personagens, mesmo quando possuem certas virtudes, nunca se ausentam os vícios. Casimiro é bêbado, apesar de generoso. A esposa do primo Vieirinha é ciumenta. O cacheiro de Lisboa é um sedutor contador de lérias. Gomes de Sena é fofoqueiro. Tais caracteres parecem, em maior ou menor grau, ratificar o discurso de Vargas. É aquele primeiro português que ele conhece ainda na travessia e que rouba as malas dele na chegada ao Rio. Segundo Vargas, os piores velhacos e tratantes eram os compatriotas portugueses. Por fim, cumpre registrar certo sentimento de solidariedade de raça existente entre alguns patrícios. Disposição que faz, por exemplo, com que Casimiro e Gomes de Sena aproximem-se e solidarizem-se com Manuel João, do mesmo modo que este prefere Castrioto, que era português, como funcionário de sua livraria, a outros candidatos de outras nacionalidades. Agora penso que, se fizeram o exercício que propus no início desta fala, de rememorar o enredo de Cândido, terão notado alguma semelhança. Óbvio que esta obra está longe, tão longe quanto oposta em sua mensagem final, que é essa mensagem que eu acabei de ler, de esperança cristã, né? Está longe da sátira ao otimismo que fez Voltaire. Mas estão presentes em Afonso Celso o enredo veloz e errático, a despeito da prolixidade maior do brasileiro. A mesma desilusão de testemunhar e ou experimentar as dificuldades do mundo, com altas doses de estoicismo e resignação. Se Voltaire parodia os clichês do romance de aventuras, Afonso Celso faz largo uso deles nesta obra, que, a despeito de faltarem dados de recepção à época, pode-se imaginar que o romance tenha sido bastante popular e agradado às massas, ao público de folhetim, afeito a essas reviravoltas rocambolescas, assim, e até certa pieguice do enredo. O romance é longo, mas é ágil, fluido, uma leitura muito própria para a materialidade do veículo do folhetim. Se opostas em alguns destes pontos,
pode-se dizer que são antes espelhadas, ambos os trabalhos primam por contrapor ingenuidade e esperteza, desprendimento e ganância, caridade e egoísmo, delicadeza e violência, em suma, amor e ódio. Apesar de não trazer explicitamente as discussões filosóficas presentes na obra do autor francês, Afonso Celso, à força de explicitar os infortúnios e injustiças vividos por Manuel João, aponta para uma máxima semelhante. A versão que temos deste mundo não é a melhor que podemos ter. Obrigado. Agradeço ao Márcio pela fala. E agora, então, passo a palavra à professora Virgínia, que irá fazer a seguinte comunicação: Os Portugueses em A Profissão de Jacques Pedreira e João do Rio, um anti-romance de formação. Vocês estão vendo que não funcionou, né? Minha primeira experiência. Só apareceu aí. O Tiago está correndo. Bom, quase boa tarde já, né? Eu sei que vocês devem estar com fome, vou pedir um pouco de paciência. Bom, queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, voltar ao colóquio Portugueses de Papel. Esse é o terceiro colóquio que eu participo. E é uma alegria muito grande poder voltar ao colóquio e falar do João do Rio. Tá? Nos últimos 2 colóquios eu falei de Paulo Setúbal. Tá? Falei do paulista tatuinense Paulo Setúbal. E agora, então, volto para falar do João do Rio. Opa! Então, o título. Bom, há 30 anos, a editora Scipione devolveu ao público leitor o primeiro romance de João do Rio, A Profissão de Jacques Pedreira. Ainda que o verbo devolver pareça adequado para referir à reedição deste romance, ele é insuficiente para aludir a todos os eventos que o envolvem. Eventos que, das mais diversas formas, se relacionam ao malogro. Primeiro, pela interrupção abrupta de sua publicação como folhetim na Gazeta de Notícias no mês de julho de 1910. Depois, em 1911, quando uma ordem judicial garantiu o direito ao autor de destruir a edição definitiva da obra publicada pela Garnier, dados os erros tipográficos com que foi editada. E malogro desse malogro maior foi a preservação, quase por acaso, de 2 exemplares na Biblioteca de João do Rio, doada ao Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, dos quais um serviu de referência após 79 anos de sua suposta destruição total aos pesquisadores da Casa Rui para o preparo da edição de 1992, que então vocês vão ver a capa, tá? Curiosamente, por mais um malogro, eram 2 capas, na verdade foi uma segunda edição daquela de 92, com uma capa um pouco diferente, a folha de rosto está ali. Então, curiosamente, por mais um malogro, a obra acabou impedida de ser reeditada no formato com que foi idealizada por João do Rio. Qualquer que tenha sido o exemplar posto à disposição da Casa de Rui para reedição, certamente não foi aquele em que João do Rio assinalara correções sobre a edição da Garnier. Havia um exemplar com todas as correções que ele fez. Malogro ainda experimentará o pesquisador que busque consultar tal volume no Real Gabinete. As referências de localização topográfica de ambos os volumes se encontram no antigo fichário, porém o volume, com revisões de João do Rio, desapareceu das estantes e não consta do catálogo informatizado. A recepção crítica a esta obra guarda a mesma sina. Poucos estudos se ocuparam da profissão. Quando disso se tratou, predominou a prática de, em nome de alguma temática específica, considerar o volume como corpus integrante de uma série documental explorada em proveito de tal tema. É certo que a reedição da profissão, em 1992, foi acompanhada de 2 importantes ensaios que a tomaram como objeto. Mesmo assim,
a profissão não mereceu de Susskind e Antelo exploração na sua condição de gênero particular, romance, adotado por João do Rio para, em 1911, ensaiar sua literatura, e, portanto, como um evento distinto e inusitado no rol de produções daquele que é visto prioritariamente como cronista. Da provocante trilha aberta por Antônio Dimas à interpretação desta obra em 1993, declarando-a, cito, uma vistoria bem pouco favorável ao deslumbramento que a Avenida provocou em cabeças ávidas de modernização, resta ausência de logro. E também para outra sugestão intrigante, o gênero adotado por João do Rio para portar sua vistoria bem pouco favorável à modernização, o Bildungsroman. Mais especificamente, como diz Antônio Dimas, o Bildungsroman às avessas. Retenho a correspondência entre os dois termos, que aí se esboça, a distoante crítica à modernização e a espécie de Bildungsroman às avessas, já que assim Antônio Dimas sugere a inscrição de um lugar particular a esta obra em meio a tantos outros registros de um tempo que tem na Avenida Central seu signo maior, e enquanto gênero inusitado no interior da série produtiva do próprio João do Rio. O que se objetiva nessa comunicação é uma exploração dessa obra, considerando os liames entre o formato que lhe corresponde e o horizonte histórico representado para o tempo da avenida, ou para a cidade, polis, remodelada. E, a partir disso, como grande amigo de Portugal, que foi João do Rio, num tempo de extrema animosidade para com os portugueses, os presentifica neste cenário e tempo. Desta forma, importa explorar no âmbito da intriga concebida por João do Rio para o percurso de formação de Jacques Pedreira, o lugar atribuído aos portugueses. É enquanto jovem contemporâneo, donde contemporâneo é sinalizado como depois da Avenida Central, que Jacques é apresentado ao leitor no segundo capítulo. De um modo geral, no entanto, a referência à sua persona será como moço bonito. O que vem a ser moço bonito? Moço bonito é, na produção de João do Rio, figura frequente a prestar-se, inclusive, como expediente às inversões que o escritor efetua de certos registros sobre a imagem do país. Na crônica O Trabalho e os Parasitas, de 1911, tem o celular tocando. Ao focalizar as formas de sobrevivência que independem do trabalho ou do roubo à propriedade, o cronista privilegia a descrição desta forma, moço bonito. Ao ser abordado por um exemplar de moço bonito na saída de um clube de jogo, o narrador é agraciado com os detalhes que compõem esta forma de sobrevivência ou profissão, que implica viver na e da mais completa elegância. O moço bonito, ao descrever o seu labor, a prática de prostituição em meio aos mais afortunados e o reclame, no caso a propaganda para hotéis e restaurantes, aponta o atraso existente no país quanto às possibilidades oferecidas a tal forma de sobrevivência. Esclarece que se encontra apenas de passagem pelo Rio, pois a sua vocação de moço bonito só é aproveitada onde a prática é maciçamente disseminada, em Paris. Inversão completa dos sinais em relação ao discurso que enfatiza a civilização como positividade e sua correspondente associação com os processos que se desenvolvem além do Atlântico. Jogo irônico, ainda com a ideia de atraso experimentado pelo Rio, presente na voz do moço bonito, uma vez que se vincula intrinsecamente via aspiração do moço, civilização à corrupção. Diante destas inversões, também cometo a minha, iniciando a exposição da intriga do que se anuncia como romance de formação, que pressupõe a narrativa de um percurso de aprendizado,
ou do movimento de uma consciência que se apodera do eu, revelado e constituído vagarosamente no transcurso da experiência, indicando de imediato o formato do homem feito, moço bonito. O fato é que esta inversão é ela mesma estruturante do próprio romance. Jacques Pedreira, o personagem, esquiva-se, o moço bonito, esquiva-se a qualquer formação, não arredando do figurino que desde o início da intriga já se lhe mostra ajustado, mesmo porque, conforme esclarece o Barão Belfort, um dos mentores de Jacques, depois da avenida, não há homens a se fazer. Já não há mais rapazes, há homens que querem furiosamente enriquecer, e esses homens são, ao mesmo tempo, pais e filhos. É uma mistura convulsionada. Dessa recusa de Jacques, o moço bonito, a qualquer processo de formação na sua dupla vertente, o desenvolvimento das capacidades inatas e a complementação do aperfeiçoamento por um adestramento social, temos já o indicativo no capítulo Um Jovem Contemporâneo, que, às avessas, se reporta a outro preceito do Bildungsroman, a etapa da separação. E às avessas, vocês verão. Momento em que o herói abandona o entorno familiar, criando um enfrentamento com os adultos. Ao prometer uma caracterização de Jacques, Um Jovem Contemporâneo, o capítulo, tem início pela caracterização do pai de Jacques, que se chama Justino. Supostamente o homem já formado a quem Jacques deveria contrariar. O que ou quem é Justino? O importante consultor de várias companhias estrangeiras, que, pelas contingências de uma vida de advocacia, acostumara-se a dobrar o temperamento, a fingir, a representar. Depois do transformismo, moda passada na ciência e moda em voga na cena, a vida é palco onde cada um representa os seus papéis. É, inclusive, por esse crivo da representação e do transformismo que o romance envia para a cena política contemporânea. Dentre os momentos do romance, onde se apresentam esboços de uma história de formação ou de transformismo da República, pode-se sublinhar a passagem em que uma cantora justifica porque, já esgotadíssima, teve que cantar mais uma vez para atender aos anseios de um homem público. O ministro da Fazenda pediu, ela diz, é um desses republicanos históricos a que nada se pode negar. Pertencia ao Partido Conservador da monarquia. Eis, então, a maturidade republicana alegorizada na figura de Justino, o homem já formado, correspondente ao homem público, o representante do povo, ambos resultantes do transformismo. As coisas nunca funcionam direito na minha mão. Chamavam-no o Justino, tá? Chamavam-no, é o pai a quem ele vai ter que fazer a separação e contrariar. Mas vejam só, chamavam-no o camaleão dos ministérios. O hábito de mascarar o temperamento, de mudar de cara várias vezes ao dia, apagara-lhe a energia de retomar o seu eu. O secreto acovardado Justino íntimo tornara-se apenas o espectador de vários Justinos mundanos e só raramente intervinha no drama. Sorria e continuava a representar, mesmo em casa, para a família, mesmo só. O hábito de mascarar o temperamento do senhor já formado é correspondente ao mascaramento dos acovardados deputados perfilados numa crônica, escrita na mesma época e publicada na mesma época, chamada O Medo da Responsabilidade, de 1911. Vejam os políticos. Os homens que têm por profissão fazer política estabeleceram entre si o temor da desconfiança geral. É o medo das responsabilidades, o crescente desejo de não se comprometer, a fúria ansiosa das maiores posições à custa da anulação de princípios da própria personalidade foi contaminando o ambiente. Tudo é sim, senhor.
à espreita de uma fresta para subir. É o rebaixamento mórbido do próprio eu. Oportunismo que criou o comodismo acovardado, também visível em Justino, o pai, diante do dever de adestrar socialmente o Jacques. O pai, como termo outro contra o qual o jovem deveria iniciar o processo de descoberta das suas capacidades, porque tivera sempre a preocupação de papéis simpáticos, organizara um pai misto de peça romântica e comédia moderna. Pai de drama romântico quando acena com o imperativo do trabalho ou do ofício para o qual Jacques se formara, bacharel em direito, como ele, no caso. E personagem de comédia moderna quando acena com o imperativo de que é preciso ganhar, não importando como, desdobrando da máxima um homem não é um homem enquanto não ganha, ainda outras, ganhar de qualquer forma. As sociedades fazem cada vez menos caso dos meios. Ganha-se dinheiro, mesmo não fazendo coisa alguma. O misto de pai na dupla acepção, ao mesmo tempo em que intima o jovem a estar no escritório na manhã seguinte, oferece um tanto de cartões. Estas lembranças deu-mas o Godofredo de Alencar, que é a figura do cronista no romance, que é muito amigo dos governos. Ser também amigo dos governos. Com esses trunfos, um homem esperto talvez não se decidisse por nenhuma profissão, mas teria meios de arranjar uma fortuna. Duas sensações acometem Jacques. Diante dos convites, certa emoção. Sentia-se bem um personagem, alguém. Diante do futuro, alguma preocupação. Era preciso ter uma profissão, era humilhante. Tinha que fazer como toda a gente, e ele que se sentia tão fraco da alma, tão incapaz de agir, de reagir. Ao repetir Dorian Gray, personagem do romance de Oscar Wilde, Jacques lança a mão de um recurso que lhe repõe o figurino. Fechou-se no quarto, olhou-se ao espelho, quanta coisa não fizera na vida, mas tinha o desejo de fazer, desde que elas fossem agradáveis. Acometido por uma mistura de crença no destino e filosofia de jogador, constatou e apostou. Afinal, tinha sorte, sempre tivera e havia de ter sorte. Visitara com os colegas uma quiromante que lhe prognosticara muitos amores e viagens. Fecho a citação aqui. A partir da vã filosofia ensaiada no espelho, decide-se apenas continuar no esporte. Expressão que, ao longo do romance, ao longo do volume, conota triplamente o seguinte: esporte é performance, disputa e aposta. À volta assustadora da ideia de que deveria ensaiar a vida só, apenas comboiando durante algum tempo, pareceu-lhe tão intolerável que olhou-se de novo no espelho, a ver se não teria mudado. Achou-se perfeitamente agradável. A indagação do pai, no drama romântico, se o Jacques havia pensado, com as propostas que ele fez, o Jacques responde: não, vesti-me. Se a intriga avança, sugerindo o seu encaminhamento para a etapa da iniciação, onde supostamente começa o aperfeiçoamento do herói por meio de distintas experiências, é pela recusa às iniciações que o movimento se estabelece. Ao escritório de advocacia, Jacques até comparece, mas apenas por alguns minutos, já que a sua fraca vontade contra um trabalho comum descobrira que esse trabalho mesmo comum seria um título de elegância, permitindo-lhe desfrutar o prazer de ver que senhoras e amigos acreditavam ser ele outro Jacques, quando ele apenas posava uma individualidade definida. Quando, por conta da tal individualidade definida, lhe é solicitada a primeira atuação no tráfico de influências, o romance sugere a transposição para a etapa da eleição, quando o herói deveria demonstrar adquirir a maturidade para encalçar o seu futuro.
Todavia, diante de tal atuação, Jacques logo percebe que uma indolência, por demais moral e física, parecia afastá-lo desse ambiente de persistência. Tudo aquilo apenas para perceber que preferia. O que ele preferia? A roda daqueles que já tinham chegado. E o mesmo quanto ao luxo. Desejava apenas usufruí-lo e não se preocupar em conquistá-lo. Certo, o jovem encantador não refletia com tanta clareza, mas sentia. E sentir é tudo, diz-nos o narrador. Nesse sentido, inclusive, é preciso que o mentor, o Barão Belfort, dimensione ao próprio Jacques a vocação que lhe condiz. Diante da resposta de Jacques de que não tinha jeito para a advocacia, pode-se ouvir o barão promovendo o encontro de alguma consciência com o ser puro, fluxo desfrutante. Veja o que diz um dos mentores. Não tem mesmo. Tu nasceste para viver à custa da sociedade, sem te incomodares. É a melhor maneira. É impossível bateres a vida como teu pai, como alguns dos seus companheiros. A ti será preciso que venha o prato feito. E vem, porque seria uma pena se não viesse. Diverte-te, ama. Mas o que são as experiências amorosas de Jacques tão decisivas no percurso de formação? São apenas conquistas ou exercícios para aumentar a atração sobre si, para sustentar ou amplificar a imagem de moço bonito, desejado, cobiçado, já constituído. E é justamente nesse âmbito de experiências que o romance oferece a primeira personagem portuguesa a cumprir papel decisivo na configuração da obra como romance de formação às avessas. Trata-se de Maria, sem título e sobrenome, uma corista de companhia de espetáculo portuguesa, que a todo inverno ocupava os tablados cariocas, a companhia, substituindo o Teatro Nacional. Envolta em mistérios e novidades, talvez por ser do teatro, talvez pelo intenso trânsito que cumpria de um lado e do outro do Atlântico, Maria, tal como a companhia de espetáculos que integrava, aos invernos, substituía as mulheres pátrias como objeto de desejo e fantasia de tantos homens feitos quanto daqueles por se fazerem. Mas é por ser portuguesa, por traços atávicos de autenticidade, rusticidade, impulsividade e voracidade ardente, que se constituiu tutora das experiências amorosas intensas, verdadeira dinamis da conservação da atmosfera de atração, pois mecanismo de sedução em série que a figura do moço bonito, de Jacques, exigia. Vejam a Maria. O curioso é que o amor, o apetite da pequena portuguesa exercia nesse lindo rapaz uma influência prodigiosa. Aquela mulher era tão imprevista. A Maria ensinava-lhe tais coisas ordinárias e enchia-lhes as sextas-feiras. Era brutal, indispensável e esplêndido. Essa paixão não se fazia para Jacques absorvente. Jovens de sua natureza são apenas mais realçados pelas paixões. A Maria dera-lhe a revelação de ser ele o bruto, o macho. Isso nunca é inconveniente numa carreira brilhante como a de Jacques. Assim o jovem continuava sempre novo para todas, porque aplicava em Alice o que aprendera em Maria, o que lhe tinha mostrado gostar Alice e o que lhe revelava a Liana para que a portuguesa o chamasse meio louca de porcalhão. E assim oferecia um verdadeiro curso às meninas. Os homens simples ficam admirados e cheios de inveja diante do ser de exceção denominado conquistador. Jacques multiplicava o prazer que a sua beleza exercia. Com o esporte do amor, só concorria o esporte do automóvel. Na vertigem caracterizadora do tempo, na ânsia louca daqueles que se esmeravam por chegar, e para ampliar a sensação de vitória daqueles que já haviam chegado, concorria o esporte da máquina de velocidade.
Era toda noite um carbucular de faróis de autos e algazarra da penúltima profissão inventada pela civilização. Os chofers que os sportmen tratavam como antes o cavalo ou a sua cocote. Vale notar que, mais do que ser proprietário da máquina de velocidade, era índice de distinção o poder de dispor daqueles que tinham a boa performance com a velocidade, sendo este o caso do segundo personagem português a cumprir um papel decisivo na constituição desse romance de formação às avessas. Trata-se de Antônio, que, sem título e sobrenome, era um rapagão lusitano, nos seus 20 anos, boêmio, de corpo forte e confiante dentro da sua farda de chofer cor de lontra, ansioso, com a alma inquieta transmitida pela máquina, assim como seu patrão, Sportman, ansioso para pôr em evidência sua perícia. E será justamente o esporte com a máquina de velocidade que, trazendo o desastre, o que é o desastre? É o envolvimento na morte de Antônio, o chofer português, numa corrida disputadíssima para gozo e realização de Jacques e de outros sportmen. O que sugere, esse desastre, esse envolvimento na morte do Antônio, né, que se sugere o encaminhamento do romance para a sua última etapa, o retorno, a volta do herói, né, para o âmbito comunal e a resolução do conflito final. Não passa desapercebido que o sacrifício que o herói deveria padecer no curso de sua formação, antes do retorno para o âmbito comunal, é cumprido por outra personagem. É o motorista de corrida português. Na sua performance de senhor de velocidade, uma alegoria maior do anseio por conquistas e sucesso. Jacques volta ao seio familiar, porém o seu retorno é mais uma fuga ou reclusão, embalada pela crença de que a fatalidade lhe explicava o caso, ou por uma certa filosofia de jogador, era-lhe o azar. Reclusão que acaba durando pouco, pois se a sabedoria popular diz que desastre chama desastre, depois da Avenida Central, da construção da avenida, e diferente do tempo da tragédia grega, onde os desastres sucediam aos desastres, ou do romantismo, onde o desastre é desastre sem consequência, nos últimos tempos, essas questões todas do desastre, estou, na verdade, tirando da própria fala do narrador, tá? Nos últimos tempos, como instrui o narrador, os desastres acabam tendo a obrigação quase de um epílogo alegre. O desastre alça Jacques finalmente ao lugar que mais se ajusta ao seu figurino, sua vocação de moço bonito, dado a posar, à performance, à representação. O desastre lhe traz a adequação anunciada e tramada por um dos seus mentores, uma mulher elegante. Vejam qual é a adequação, o que é que ele vai ser. Arranjamos as coisas. A Alice trabalhou muito junto ao general. O presidente prometeu a teu pai e fez o possível junto do meu velho amigo, o chanceler. Depois, que profissão melhor para um rapaz fino? O que quero é que venhas a dar um grande diplomata. Adequação confirmada por outro mentor, o Dandy Barão Belfort, mediante a indagação de Jacques se devia aceitar. Mas, claro, parte quanto antes, é a única profissão que te serve. Depois, um homem não é um homem, senão depois de conhecer a civilização. O tom irônico na resposta do barão não deixa dúvidas de que as experiências já encetadas por Jacques, permeadas de artifícios, não eram senão o superlativo da própria civilização. A subida de Jacques para Petrópolis para desfechar o caso da nomeação é pontuada pelo encontro com um personagem bastante viajado no comboio, no trem, né? Que lhe desfila os mais efusivos casos e esnobismos da vida mundana europeia, práticas que o futuro diplomata já experimentara, apenas diversas, futura diplomata é o Jacques, apenas diversas quanto aos cenários e celebridades.
é convencido de que sua aptidão para representar o país ou a República, dado que abarcava todas as formas comuns de sobrevivência, ultrapassando-as no seu formato condensado de moço bonito, diplomata, capaz de pousar na Europa, que Jacques, como diz o narrador, entrava então mais no mundo. Tanto quanto o seu país, tanto quanto o Brasil, né, ao qual devia representar, que, pelo caso dos deputados inamovíveis, explicitado numa crônica de mesmo nome, deputados que são sempre os mesmos, né, essa ideia, já trajava o Brasil, então, pelo caso dos deputados inamovíveis, que eu já vou ler o trecho da crônica, já trajava o figurino adequado ao momento. É que imitamos a França desde 89. Deputados que nunca pronunciaram um discurso, nunca agiram, senão para o próprio interesse e sempre são reeleitos, graças a uma influência regional. Todos os congressos se parecem, mas o nosso parece com o francês demasiadamente. Quanto aos deputados inamovíveis, há 20 anos o homem, espécie de cônsul do seu distrito, volta deputado, trata de transferências, de empregadinhos, felicita o oligarca do momento e pronto. É isso, gente. Às vezes me dá até tristeza de ler isso, porque soa tão similar a algum outro momento. Obrigada. Ai, eu nem vi. Você mandou eu parar? Imagina, não. Obrigado, então, professora Virgínia, pela fala. Agradeço tanto ao Márcio quanto à Virgínia por terem, né, respeitado o tempo, né, à risca. E aí, então, abro perguntas, lembrando também que a mesa anterior, né, ficou ali com as perguntas ainda por fazer, tá certo? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas tanto para essa mesa quanto então, para a anterior. Voltem para cá. Sim. Você cita o Barão Belfort. O Dandy. E o Barão Belfort aparece também no livro Dentro da Noite, que é dessa mesma época. Sim, e ele aparece em vários contos, sim, né? Em Bebê da Tarlatana Rosa, em Dentro da Noite mesmo, que é o conto que nomeia o livro. Então é muito interessante a gente pensar nessa reincidência do Barão Belfort, agora também num romance, né? Sim, exato. Como você vê essa intromissão desse Barão Belfort em tantas obras do então, João do Rio? Não é só o Barão Belfort que aparece em tantas obras. O Godofredo de Alencar, que você deve ter visto, que eu também mencionei, é o cronista, né? Parece que o dandy, no caso, o barão é o dandy, é aquele que, na perspectiva do João do Rio, é aquele que observa refletindo, reflete observando sem sentir. O Godofredo, no caso, o cronista, é aquele que sente enquanto observa. Então, tem um quadro muito interessante de como é que ele aparece sempre, o barão, falando frases absolutamente irônicas e rechaçando, inclusive, toda essa discussão, por exemplo, de atraso do Brasil em relação à Europa, de que a civilização mal se enraiza. Então, ele está o tempo inteiro ironizando. É frequente essa ironia dele com esse tipo de discurso. Né? O João do Rio está desmontando, porque, no fundo, e o Barão funciona muito nessa direção, porque o que ele está defendendo, o que ele está o tempo inteiro mostrando, que diante da racionalidade capitalista, na verdade, todos os lugares são os mesmos lugares, e é isso. E o Rio de Janeiro, na verdade, agrega de modo extremamente, no ponto máximo, todos aqueles que são os defeitos da própria civilização. É isso que ele está o tempo inteiro dizendo, né? Então, não adianta ficar você dizendo que a miséria é graça, porque, no fundo, a miséria é o oposto da moeda do outro lado, que é a civilização, é uma coisa relacionada à outra. Então, o tempo inteiro é isso, né?
E é muito curioso ver como é que os personagens portugueses, no caso, aparecem nesse romance, porque eles aparecem como figuras decisivas nessa montagem mesmo, né? A Maria é a figura que consegue, pelas novidades que ela traz, né, por conta de ser do teatro, inclusive, né, e ficar de um lado ou do outro, é ela que é a dinamis que capacita o Jacques a atrair inúmeras mulheres ao mesmo tempo com tudo aquilo que ela ensina, né? O Antônio é o sacrificado, né? É a figura completamente, realmente é aquele que paga com a vida, né? Pelo esporte da velocidade. Muito interessante. Mas, realmente, o barão é uma figura frequente, né? O tempo inteiro, muitas vezes, se associa o barão Belfort como o alter ego, né, do João do Rio. Tem um pouco dessas discussões, né? Mas eu acho que a figura é outra, a figura que, na verdade, realmente é a do Flaner, que, no fundo, está orientando o João do Rio pela cidade. Bom, enfim, estamos avançando. Mas eu ia falar para você vir para cá, porque você também... Pessoal, mais perguntas? Vocês estão com fome, né? Já percebi. Não? Então, acredito que, por conta do tempo, a gente já dê por encerrada a sessão, né? Estaremos de volta às 14 horas com a mesa de número 6. Tá certo? Obrigado a todos.